Ingrid Castilho, aqui no programa Bom Demais, ela que é dermatologista. Doutora, as olheiras são um vilão que acompanham quase todo mundo em algum momento da vida, não é? Exatamente, tanto homens quanto mulheres, né? Um vilão e prejudica bastante o visual, mas tem tratamento. Doutora Ingrid, quais os tipos de olheira mais comuns? Então, geralmente as olheiras elas são resultado de 4 alterações, basicamente. Então, alteração de drenagem linfática, alteração de vascularização dessa área da pálpebra, acúmulo de pigmento e acúmulo de gordura. Né? Então, uma combinação de fatores gera vários tipos de olheiras, né? E para cada uma a gente tem um tratamento específico. Bom, recapitulando, aquela com acúmulo de gordura, a gente lembra muito do Antônio Fagundes, né? Exato, né? Que fica com aquela bolsinha com um acúmulozinho de gordura que a gente consegue ver à distância, né? Certo. E tem outras que não seria uma bolsa de gordura, mas uma mais amena que seria de água, de líquido. Isso, seria um inchaço por alteração de drenagem, que é muito comum quando a gente está cansada, quando dorme mal, né? Então, acorda com o olho um pouco inchado. Certo. E as outras duas seriam as mais escuras. Isso. E aquelas vermelhas, como? Exato. As vermelhas acontecem assim. Algumas pessoas que têm predisposição genética a ter o maior número de vasos nessa região, né? Então dá uma coloração um pouco mais avermelhada pelo acúmulo de vasos na pálpebra inferior ou às vezes na superior, que é um pouco mais difícil. O acúmulo de pigmento dá aquele olhinho de panda, né? Então escuro. Fica bem escuro, né? A pessoa fica com uma face mais envelhecida, né? Então, para cada um, a gente trata especificamente. Quais seriam os tratamentos? Então, vamos por partes, né? A parte, para as pessoas que têm alteração de drenagem linfática, a drenagem facial, cremes drenantes que a gente usa nessa região várias vezes ao dia e à noite, né? Já conseguem resolver basicamente o problema. Eles evitam a retenção de líquido, é isso? Líquido, exatamente. É sempre importante dizer que tomar bastante líquido, fazer exercício físico, tudo que a gente faz para, por exemplo, tratar a celulite, que também é por alteração de drenagem linfática, vale para o tratamento da face também, tá? As pessoas que têm a olheira por pigmento, aí já é um pouco mais difícil, né? O pigmento, ele geralmente está numa parte mais profunda da pele. Então, a gente precisa fazer laser, fazer peeling, né? Para tentar tirar esse pigmento que está lá embaixo na profundidade da pele, né? Isso é um pouco demorado e a pele nessa região, por ser um pouco mais fina, leva a ainda ter um pouco mais de dificuldade, porque a pessoa fica com a pele irritada. Porque é uma pele bem delicada, bem né? delicada, né? Então, você vai fazer um peeling, por exemplo, tem que fazer com muita delicadeza, né? Com bastante cuidado para não ter mais irritação, que pode até piorar a mancha. Até mesmo para a segurança dos próprios olhos, né? Com certeza. E aquela olheira avermelhada? Essas olheiras avermelhadas também é importante estar cuidando da drenagem e o laser também tem um papel importante nessas olheiras, né? A gente pode estar usando luz pulsada, pode estar usando outros tipos de laser, mas aí não focando no pigmento, focando no vaso, né? Então, a gente faz o laser para remover aqueles vasinhos da região da pálpebra. E essa olheira que ela é por acúmulo de gordura? Então, essa por acúmulo de gordura, a gente tem duas opções. A gente pode estar fazendo a carboxiterapia, que é uma injeção que a gente faz com uma agulha bem fininha na região da pálpebra, Nossa. Tanto da inferior quanto da superior. Ela injeta um gás no subcutâneo, que é o CO2. Esse gás vai abrindo um espaço entre a pele e a gordura, e quando a pele se regenera, ela contrai. Né? Então, vai aumentando a textura da pele, vai melhorando a textura da pele. Né? Então, para aquelas pessoas que têm bastante flacidez, que têm a própria gordurinha, ela dá uma diminuída. Se a pessoa tem um excesso de gordura muito importante, aí a gente já não consegue tratar tão bem. Aí já é indicado fazer uma ritidoplastia, né? Que é um procedimento cirúrgico, onde se remove essa bolsa de gordura, se remove a flacidez de pele, o excesso de pele, e refaz essa região de área de olhos, né? Isso tudo pode ser avaliado no consultório mesmo? Pode ser avaliado em consultório. Tem ainda um outro tipo de olheira que a gente esqueceu de falar, que são daquelas pessoas que têm o olho um pouquinho mais encovado, né? Então, na verdade, elas não têm uma olheira, mas elas têm uma área de sombra nessa região,
né? Então, para esse tipo de alteração, a gente usa preenchedores, né? Então, se coloca o preenchedor entre o osso e o músculo, aumentando o volume dessa região e desfazendo a área de sombra. E esses tratamentos são efetivos? Eles duram, em média, quanto tempo para serem feitos e a durabilidade do tratamento em si, o resultado? Sim, isso depende da intensidade da olheira, né? Uma olheira muito pigmentada, por exemplo, pode levar de 5 a 10 sessões de um determinado tipo de laser, né? A carboxiterapia, por exemplo, para melhorar a questão da flacidez, a gente recomenda no mínimo 10 sessões. Tá? Todos esses tratamentos vão te dar uma melhora do aspecto da olheira, mas exigem uma manutenção, né? Porque afinal de contas a pele continua envelhecendo. Então você tem que manter um tipo de tratamento, algum tipo, ou seja com laser, seja com algum creme domiciliar, enfim, para manter o que você conseguiu com os tratamentos que já foram feitos. Mas os tratamentos dão conta? Com certeza, né? E essa época do ano no inverno é a melhor época para estar fazendo, né? A gente tem uma menor incidência solar, então nos dá mais segurança de fazer, por exemplo, o peeling. E depois tem que cuidar com filtro solar específico para o local. Fundamental, né? Para o rosto tem que ter um tipo de filtro solar específico, lembrando que o filtro solar tem que ser passado todos os dias, se estiver chovendo tem que passar, se estiver dentro de casa, se estiver no escritório tem que passar. Até mesmo aqui nessa área fininha. Com certeza. Né, tem alguns filtros específicos, né? E assim, exatamente por ser uma pele mais fininha, o filtro é ainda mais recomendado, né? Porque o envelhecimento nessa área é ainda maior.